Shalom, igreja, amém. Vocês tiveram um bom domingo na presença do Senhor? Shalom para você aí que nos assiste, aí na sua casa, onde esta palavra está chegando. Receba o abraço fraterno da Igreja Apostólica Atitude Real. Essa igreja aqui ama você. Pode se sentar, queridos. Eu acho que desde a abertura até a palavra que a Isadora ministrou aqui, eu acho que minha presença aqui até se faz meio que, eu não diria desprezível, né? Mas foram tantas coisas sábias que foram ditas, né? Porque há uma preocupação, né? E nós estamos vivendo justamente um período muito difícil, né? Onde há assim uma realidade dura e ela é visível. Além de difícil, ela é visível. Todos nós estamos passando por isso. É um tempo onde está havendo uma verdadeira inversão de valores, tá? Inversão de valores, onde nós estamos presenciando uma série de coisas, né? Eu até vi um negócio que eu fiquei assim, mas cabe bem disso daí, né? Nós estamos vivendo realmente tempos difíceis, né? Onde aquilo que é a verdade tem que se calar, para que estupidez não se ofenda. Então, olha o ponto que nós chegamos, né? Mas hoje nós vivemos um relativismo, né? Tem tanta coisa alterada, tanta coisa diferente, né? Aquilo que aos nossos olhos é certo está errado, aquilo que está errado é o que está certo aos olhos do mundo. Então nós estamos passando por um momento assim difícil, onde há um relativismo moral, né? Tantas coisas que a gente tem visto, e isso acaba gerando em todos nós um cansaço emocional muito grande. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque nós precisamos superar essas coisas, sabe? Nós precisamos superar o medo. Nós precisamos confiar que realmente o Senhor, Ele a palavra dEle permanece firme e é uma fonte de esperança para todos nós. Amém, queridos? Sabe? Então, nesse momento, o que é importante é você não perder a sua confiança no Senhor. Eu sei, eu imagino que tem muito cristão que neste momento ele começa a dar uma fraquejada diante das circunstâncias que vão surgindo. Então, essa ministração que eu vou fazer hoje, ela vem num momento onde nós precisamos de direção, né? Tem irmãos que precisam, já crentes em Jesus, mas eles precisam de uma direção. E precisa haver uma restauração da fé. Então é dessa forma que o Senhor quer tocar profundamente nos nossos corações. E é preciso que todos entendam, sabe? Porque se tem uma coisa que nós não podemos ficar é desanimados, aflitos diante das coisas que nós estamos vendo, tá? Então, se eu fosse dar um título para essa ministração, seria Ainda há Esperança. Os senhores e as senhoras irão ficar meio chocados com alguma coisa que eu vou passar aqui, mas creia que é para chamar a atenção de vocês. E o texto que eu vou ler aqui, ele está lá em Lamentações, que foi escrito por Jeremias, no capítulo 3, do 21 ao 24. Só que antes de nós lermos esse texto, eu quero situar para vocês o contexto daquilo que estava acontecendo na época em que Jeremias, ele escreveu Lamentações, tá? Que é para você se situar no tempo. Então, ali, Jerusalém estava completamente destruída e o exílio, tá, que aconteceu em 587 a.C.,
onde Nabucodonosor, rei babilônico, ele veio e destruiu tudo. Não ficou absolutamente nada. Então era uma desolação total. E Jeremias, ele vai escrever nesse momento de uma profunda crise. Numa profunda crise em que ele estava, o sofrimento, ele viu o sofrimento de todo o povo judeu, o que eles estavam passando, porque eles estavam sendo, além de destruir tudo que eles tinham, eles estavam sendo levados ainda como escravo para uma outra terra. Mas esse era o contexto desse texto escrito por Jeremias. Então agora, baseado nisso, você vai entender o porquê que Jeremias escreveu e da forma como ele escreveu. Diz assim, capítulo 3, a partir do versículo 21. Todavia, e é importante, queridos, que vamos entender que quando tem uma vírgula, você dá uma paradinha na leitura. Tá? Quando tem ponto e vírgula, você para um tantinho a mais, porque o assunto ele vai mudar um pouquinho. E isso é importante nós nos atentarmos para esse exemplo, para essas explicações que a nossa gramática portuguesa ensina, que é para que a gente tenha um bom entendimento daquilo que o texto vai passar. Certo, queridos? Então diz assim, todavia, Jeremias falando, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Olha só, graças ao grande amor do Senhor, o povo todo estava sendo levado escravo. Mas Jeremias, ele consegue entender que graças ao amor do Senhor, tá, eles não foram consumidos por conta das misericórdias do Senhor que são inesgotáveis, eles não foram aniquilados. Estão entendendo? Aí ele diz mais, ele fala, renovam-se as misericórdias, que além de serem inesgotáveis, elas renovam-se cada manhã. Gente, ele está falando isso daqui num momento de profunda tristeza, profunda angústia. E ele fala assim, grande é a tua fidelidade. Lembra daquele texto de Abacuque que diz, ainda que a figueira não floresça, a vide não dê seu fruto, ainda assim eu louvarei o Senhor. A situação era parecida. Momento de cativeiro, momento de exílio. E talvez eu falando aqui, vocês não tenham exatamente a noção da profundidade, da desolação que estava acontecendo naquele lugar. Mas ele vai dizer algo fantástico aqui, no versículo 24, onde ele diz assim, digo a mim mesmo, olha só o que ele está dizendo, ele fala assim, ó, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Olha o que ele está falando para ele está vendo tudo destruído, e ele está dizendo, a minha porção é o Senhor. Ele não está dizendo, a minha porção vem do Senhor, ele está dizendo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Eu vou passar algo aqui, eu acho que todos aqui devem ter visto um filme que chamou muito atenção na época, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Eu acho que alguns aqui talvez não tivessem até nem nascido nessa época. E aquilo ali vai mostrar o horror da guerra. E eu queria que vocês vissem, não se escandalizassem. O pessoal da comunicação vai colocar, é um minutinho, tá? Eu queria que vocês vissem esse começo, porque é uma guerra, o horror de uma guerra é algo que nós brasileiros não entendemos. Uma vez, conversando com um militar que foi fazer um curso lá nos Estados Unidos, no intercâmbio que tem entre as Forças Armadas, ele estava lá com um americano, um soldado, e um soldado perguntou para ele o seguinte, ele falou assim, olha, quantas guerras o Brasil já teve? E eu até pensei assim, falei, nossa, que arrogância desse homem falar desse jeito. Eu fui puxar pela memória, foi a Guerra do Paraguai, pode ser?
a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entrou lá, né, Monte Castelo, a gente tem até hoje, né, os soldados, os pracinhas que ainda estão vivos, né, eles fazem um desfile todos os anos, com muita honra. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que às vezes nós precisamos aprender, porque eu vi algo quando eu estive nos Estados Unidos que chamou muito a minha atenção, e eu pude ver algo como o meu problema às vezes é tão pequeno diante de coisas que a gente vê. Então, eu quero que vocês vejam, só atentem para o horror daquilo que é uma guerra. Está pronto a comunicação? Isso aqui foi na Normandia. É um filme, mas isso aconteceu. As forças americanas estavam sendo recebidas pelos alemães. Olha a cor da água. Queridos, o fato de eu mostrar isso para vocês é o seguinte, é porque às vezes nós achamos e nós não damos valor para certas coisas que nós temos aqui. Quando nós estivemos nos Estados Unidos, uma coisa que me chamou muito a atenção, e por isso que eu pedi para colocar esse pedaço desse filme, é que andando pelas ruas, numa cidade pequena chamada Chattanooga, no Tennessee, em algumas casas, nós víamos uma bandeira americana. E aquilo chamou minha atenção. E eu pergunto para vocês, esses jovens que aqui estavam, provavelmente eles tinham famílias. Os pais destes jovens que estavam aqui nessa guerra, eles não tinham todo o motivo para chegar e repudiar e ter raiva de tudo aquilo que estava acontecendo? Sim ou não? Mas eles escolheram levantar uma bandeira e colocar na frente da sua casa. Em todas as casas que nós passamos, que nós vimos uma bandeira, é porque ali morreu alguém na guerra, em alguma guerra. E eu digo isso pelo seguinte, porque nós falamos tanto em ressignificar a nossa vida, e às vezes nós somos pequenos e falhos para saber realmente o que é ressignificar a nossa vida, aquilo que nós estamos passando. E aqui não foi diferente. Eles escolheram, aqueles pais que perderam seus filhos em guerra, eles escolheram confiar no Senhor. Eles escolheram. Eles não desanimaram. E nós temos que tomar isso como exemplo para a gente não colocar em dúvida a nossa fé e a nossa confiança que nós temos no Senhor. Nos deixar paralisar pelo medo, mas olhar com esperança. E eu coloquei isso daí para que vocês possam entender exatamente aquilo que Jeremias estava vendo. É uma nação inteira destruída.
uma nação inteira acabada. E, no entanto, ele tem a coragem de dizer, fala assim, olha, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Nós vivemos num mundo que mente, mas a palavra de Deus é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. João 17:17 já vai dizer isso, ó, a tua palavra é a verdade. E quando o apóstolo João escreveu isso, eles estavam vivendo debaixo de uma perseguição muito grande. Aqueles que estão estudando, fazendo seminário, que já passaram pela história da igreja, eles puderam, os alunos que estão aqui, ó, eles podem dar testemunho disso, do que eles viram numa sala de aula. E assim mesmo, o apóstolo João, ele diz, a tua palavra é a verdade. Desceu num caldeirão de azeite fervendo, a tua palavra é a verdade. Então, às vezes, eu acho que nos falta, às vezes, a coragem de confiar, de se entregar totalmente ao Senhor. E o mundo, ele chama, é engraçado, porque o mundo chama as trevas de luz, e a luz de trevas. Por isso que eu falei assim, parece que a verdade ela tem que se calar diante daquilo, de tudo que nós estamos vendo aí fora. E eu imagino que cada irmão aqui já deve ter percebido ou deve ter sentido algo semelhante, onde a verdade tem que se calar, mas a verdade ela está sempre sendo atacada, mas a palavra de Deus ela é imutável e é verdadeira. O que nós precisamos nos apropriar dessa palavra? Isaías, lá no capítulo 5, versículo 20, olha que coisa, olha o que nós estamos vivendo hoje, e Isaías 750 anos antes de Cristo, então você põe 750 antes de Cristo, mais 2000 arredondando, 2750 anos atrás, olha o que ele vai falar, ele diz assim, ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Os irmãos estão me compreendendo? Então, é sobre isso, e acredite, eu estou trazendo uma palavra de ânimo para vocês, que ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, quando nós olhamos estas coisas, nós precisamos nos atentar e ler na profundidade aquilo que a palavra de Deus vem nos falando, para que a gente não fique chocado com as coisas que... Nossa, como a minha esposa diz, a gente olha as coisas acontecendo, nossa, puxa, por essa eu não esperava. Espere tudo, do mundo você pode esperar tudo, as coisas horríveis, mas nós... Como bem disse a Isadora, nós pertencemos a um reino, apesar de que vivemos neste mundo, mas o nosso reino ele está acima do governo humano. E isso não quer dizer que você vai desobedecer aquilo que é colocado pela lei do homem, porque a palavra de Deus é bem clara, obedeça a lei, obedeça a Constituição. Mas nós não podemos... nos amoldar as coisas, ao modismo, aquilo que parece que é certo, vai assim, vou fazer isso daqui, porque é assim. Não, o apóstolo Paulo em Romanos 12:2, ele diz exatamente isso, fala assim, olha, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que é uma mente renovada? É uma mente que está alicerçada na rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Você tem aquilo diante de você e você está alicerçado ali na rocha. Então, isso faz de você experimentar as coisas boas, a boa vontade de Deus na sua vida. Eu não quero dizer com isso minimizar o problema de cada um, aquilo que cada um está passando. Muito pelo contrário, eu quero tomar exemplos para que nós não deixemos a nossa fé esmorecer. Os irmãos me entendem?
Porque vocês estão tão quietinhos que assustou o filme? Então, assustou um pouquinho, né? É o horror da guerra, gente, viu? É o horror da guerra. Infelizmente é isso, tá? Então, o que acontece? Nós não podemos confiar naquilo que o mundo diz. Nós temos que confiar naquilo que Deus falou para você. Nisso você tem que confiar. Aquilo que Deus falou para você, tá? Porque a palavra, ela tem que ser uma âncora. Você já viu uma âncora? Nossa, uma vez eu vi uma âncora tão grande de um navio, que só a âncora pesava 15 toneladas. Só a âncora. E quando soltava, o naviozão ficava paradinho lá, não saía para lugar nenhum. 15 toneladas. Sabe? Então, é dessa forma que a palavra tem que ser na nossa vida. É dessa forma que nós temos que estar encorajados no Senhor. O desânimo, ele é real. Ele está aí. Mas a esperança também é. Certo? Então, a esperança também é real. Eu acho muito bacana porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que na palavra nós tiramos exemplos de homens, por exemplo, como Elias, como o próprio Davi, que num dado momento, eles quase que desanimaram, sentiram medo, mas eles, com a ajuda do Senhor, se entregue ao Senhor, eles ressignificaram essa palavra que tanto o apóstolo fala aqui, principalmente com as mulheres. E agora um recadinho aqui para os homens, tá? Querido, vamos começar a ressignificar a nossa vida, viu? Não vamos começar a viver essa vida aí de meninice, tá? Essa vida, aí meio bocó, sabe? Aquela coisa assim, minha mulher ora, a minha mulher põe o joelho no chão, sabe? Eu acho que o mais importante é os homens também do nosso tempo ressignificar a sua vida. Ressignifica o seu relacionamento com Deus. Tá? Para de viver uma vida na mediocridade. O que é o medíocre? É o que vive na linha média. Então ele vive naquela linha média, então é medíocre. Tá bom assim. Sabe aquele negócio? Por que você não procura algo melhor para trabalhar? Não, tá bom assim. Deixa assim, tá bom. Eu entro às 8, saio às 5. Tá bom, para que mudar? Sabe? Então isso tem até um nome popular, chama Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, cabe a você mudar isso. Tá? Então, olha só, até homens como Elias, Davi e Jeremias, eles enfrentaram isso. Mas eles não se renderam a essas coisas. Então, não negue a dor, não é negar a dor que você está passando, mas é não deixar essa dor estar acima daquilo que Deus quer fazer na sua vida. O mesmo Deus que te viu cair, é Ele que vai te levantar. Guarda isso para a sua vida. É o mesmo que vai te levantar. E olha só, olha o que é ressignificar uma vida. Antes mesmo de Isaías, Davi, o salmista, ele diz assim, no Salmo 42, versículo 5: porque estás abatida, ó minha alma. Tinha acontecido alguma coisa com ele, gente, que não vem ao caso agora dizer, mas ele estava abatido, e ele reconhece isso, fala assim, por que você está abatida, minha alma? Ó minha alma, é como ele fala assim, e por que te perturbas em mim? É a chave que nós temos que fazer. Você está abatido? Então você pergunta para você mesmo, minha alma, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está abatido? Por que você está vivendo essas situações meio estranhas? Mas ele mesmo chega e fala assim, alma, ele fala para ele mesmo, espera em Deus. Para falar isso, querido, precisa ter coragem, viu? Precisa ter coragem para você dizer para si mesmo, a minha alma está gritando dentro de mim, quero fazer um monte de coisa errada, mas espera em Deus. Isso é o que é importante, porque o ânimo, ele só vai renascer na sua vida quando você muda o foco. Quer ver? Quando você muda o foco, olha só, o segredo é você não tirar os olhos do alvo. E o alvo quem é? Jesus. Se você tira os seus olhos de Jesus,
vai acontecer com, por exemplo, Pedro. Vocês já ouviram falar de algum homem que andou na água, fora Jesus? Pedrão, andou na água, ele andou na água, não tem mais nenhum outro fato dizendo que um homem andou sobre as águas. Pedro andou nas águas, ele chegou e falou: Senhor, se és tu, Senhor, faça com que eu vá ter contigo. E Jesus falou quantas palavras para ele? Uma, vem. E ele foi. E ele andou sobre as águas. Só que no momento que ele começou a olhar o vento, começou a olhar para o chão e falou: oh, esse negócio é perigoso. Aí o que aconteceu? Começou a afundar. E ele falou assim: salva-me, Senhor. Jesus, vem cá. A Bíblia não fala, mas eles não voltaram nadando para o barco. Eu creio nisso. Acho que eles voltaram andando. Quer dizer, foi uma vergonha generalizada que Pedro passou ali. Mas ele o quê? Num dado momento ele tirou os olhos. Se você não é negar a dor que você está passando, mas é você não tirar os olhos do Senhor. Tirou os olhos do Senhor, já era, já foi. Você cai. E lá em Hebreus 12:2 diz assim, olha: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Não foi de forma gratuita que você está aqui dentro hoje. Foi porque você reconheceu Jesus pelo menos como Salvador. Agora, o que falta às vezes em alguns é reconhecer Ele como Senhor. É entender que Ele foi para uma cruz, que aquilo era vergonha, e Ele suportou tudo isso por mim, por você que está nos assistindo, você que está nos assistindo. Foi por amor. Então, o que acontece? O desânimo ele vai aumentar quando nós olhamos para as circunstâncias, coisa que nós não podemos fazer. Apóstolo, mas você não sabe o negócio que eu estou passando. Fala assim, olha, eu nem imagino, mas não estou diminuindo o que você está passando. Mas enquanto você estiver com os teus olhos na circunstância, nos problemas, naquilo que está acontecendo na tua vida, você vai ficar na mesma. Infelizmente, é essa a realidade. Porque a leitura que você está passando para Deus é o seguinte: Senhor, olha, o negócio está feio aqui e eu estou meio preocupado, eu acho que não vou conseguir. Então você está passando a seguinte leitura: Senhor, eu não confio em Ti. É essa a leitura que você está passando para Deus. E é aquilo que nós não podemos fazer. E eu falo isso, gente, às vezes até com uma profundidade de dor até mesmo no coração. Porque eu tenho me assustado com a quantidade de evangélicos que têm ou se desviado ou tirado a própria vida. Até mesmo pastores, apóstolos, tirado a própria vida. E eu não estou fazendo uma crítica aqui se eles tinham mais fé ou menos fé, não é isso. Mas a minha preocupação é fazer com que vocês tenham uma confiança total no Senhor, para não chegar num ponto do desânimo na tua vida, que você chegue a esse ponto. Amém, queridos? Então, é não negar a dor, tá? Mas não posso deixar que ela vá me dominar. Eu não posso deixar que ela vai me dominar. Então, como o ânimo renasce quando você muda o foco, então você tira os olhos da confusão. Tira os olhos daquilo. A gente, olha, já tenho, acho que eu já falei isso daí, mas eu vou repetir. Acho que já tem uns 4 anos que eu não assisto jornal. Principalmente daquele, que eu não quero falar nenhum nome para não dar ibope para aquilo. Mas eu não assisto mais. Por quê? Porque é uma mentira atrás da outra. Porque hoje não existe mais jornalista, aquele que dá uma notícia. Existe, não sei porquê, o tal do comentarista. O comentarista é o que ele é? É um formador de opinião. Então hoje, eu sou uma pessoa desinformada? Não. Mas alguém vem falar alguma coisa para mim, quando eu escuto alguma coisa, quando eu vejo, porque quando você trabalha, né, eu trabalho no computador, na hora que eu abro a minha tela, nossa, é uma explosão de notícias assim para todo lado. Algumas chamam a atenção, mas o que eu faço naquilo que me chama a atenção? Eu vou verificar se é verdade. Porque há muita mentira, gente.
É muita mentira. E mentira nos leva para a desgraça. E nós não podemos viver desse jeito. Um cristão de verdade é aquele que vai confrontar aquilo que ele está ouvindo. Ele vai ver a veracidade daquilo. Então, e não vai ficar desanimado pela primeira notícia que chega, que bate a porta. Então, tire os seus olhos da confusão e coloque os teus olhos no príncipe da paz, que é Jesus. É isso que nós temos que fazer, sabe? É olhar para as coisas e entender que se nós estamos passando por alguma coisa, é porque em tudo há um propósito. Mas Deus tem um propósito na dificuldade que eu estou passando? Tem. Teve na minha vida e tem na minha vida até hoje. Por que não vai ter? Por que vai ser diferente na sua? Há um propósito. E quando nós reclamamos, tá? Quando nós reclamamos, nós estamos dizendo para Deus: olha, eu não aceito isso, né? Eu não aceito isso dessa forma como está vindo. Que prova é essa, meu Deus? Por que eu estou passando por essas coisas? Mas em vez de você perguntar por quê, você deve perguntar para quê? Senhor, para que essas coisas estão acontecendo comigo? Para quê, Senhor? Qual é a finalidade disso? Então você precisa entender que Deus não desperdiça a dor, querido. Você pode estar passando uma dor terrível, Ele não desperdiça a dor que você está passando. Ele está vendo, mas você tem que confiar. Eu tenho que confiar. Eu estou falando essas coisas para vocês, e eu também estou passando um momento complicado, gente. Complicadíssimo. Por isso que eu falo aqui para mim, ó, eu estou ministrando aqui para vocês, e para mim está uma delícia, porque o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Então o que eu falo aqui, bate no microfone, entra aqui, fica aqui e vai para vocês. Sabe? Então, estas coisas assim, é entender que Ele não desperdiça a dor. Aquilo que parece para você hoje sem sentido, pode servir lá na frente de testemunho para alguém. Você imagina que seja isso? Aquela dificuldade que você passa, que o Senhor vai te tirar porque você confiou nele. Então, naquele momento em que vale bem aquele versículo: olha, foste fiel comigo no pouco, pois sobre o muito eu te colocarei. Mas acontece o seguinte: sobre o muito te colocarei. Onde você está? Onde você estava para fazer com que esse versículo seja uma verdade na tua vida durante todo o tempo de dor, durante todo o tempo de lamento? Como que você estava agindo? Murmurando? Então não desanima, queridos. Não desanima, sabe? A história, ela ainda não acabou. Ela ainda não acabou. O que parece ser o fim pode ser apenas o começo para Deus, para o grande Senhor, tá? Lá em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo, ele diz algo, nossa, maravilhoso, onde ele vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Normalmente, a gente lê até aí, né? Já foi em muitos lugares que eles leem esse versículo só até aí, né? Só que tem a continuação dele, né? Ele não termina aí. A continuação é dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus te chamou com um propósito. Outras versões diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem os seus mandamentos, os seus preceitos. Então, se você está passando por momentos de dor, está passando por muitas coisas, saiba que tudo isso coopera para o bem, desde que você ame a Deus e que você esteja obedecendo. Não haja da seguinte forma, falando assim: nossa, eu vou na igreja, eu faço tudo, eu amo a Deus, mas eu não obedeço. E Jesus, ele é bem claro, fala assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, o Senhor, ele renova as forças. Ele renova as forças. Da mesma forma que eu falei para vocês que aquelas famílias americanas que perderam entes queridos em guerra,
E assim mesmo eles colocam com orgulho a bandeira ali na frente, porque eles ressignificaram a vida deles. Eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos dar valor para as coisas que nós temos. E eu queria pedir agora, mais uma vez, eu vou passar mais um trecho aqui. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Eu vou mostrar para vocês agora a Ucrânia. Jeremias viu isso no tempo dele, do jeito que era naquela época. Prestem bastante atenção nisso. Sabe, queridos, não tem como eu não me emocionar quando eu vejo essas coisas. Porque aqui eu pedi para eles pegarem a parte residencial. E eu queria, nesse momento, que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos e lembre, por exemplo, da casa onde você mora. Sabe, você pode ser aquela pessoa que ama o lugar onde você mora. Aquelas pessoas ali eram gente como nós somos, pessoas como nós, que perderam tudo, e elas tiveram que ressignificar cada vida ali. Eram pessoas que talvez tinham expectativas de vida, e eu quero que você mentalize bem onde você mora, porque às vezes, imagina você perdendo tudo aquilo. Quantas vezes nós deixamos de dar graças a Deus e acordar de manhã e dizer: Senhor, obrigado. Agora, eu quero dizer para você, talvez que mora em algum lugar e você fala assim: olha, eu não suporto esse lugar, eu queria sair daqui. Coisa que acontece às vezes muito com os jovens que falam: quero sair da casa do meu pai, eu quero levar a minha vida, eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Aquelas pessoas queriam viver a sua própria vida. Agora troque isso, por exemplo, pelo teu emprego, onde você tem um emprego e você é feliz naquele emprego e você dá graças a Deus todos os dias pelo emprego que você tem. Troque isso agora por aquele cristão, às vezes, que está num lugar e ele está revoltado com tudo. Fala assim: olha, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, eu não gosto desse lugar, mas é nesse lugar que você trabalha, é nesse lugar que vem o teu sustento. Olha o horror de quando se perde tudo, de quando não se tem mais nada. Então pense bem, veja, enxergue ao seu lar, a sua família. Olhe o que o Senhor, se o teu emprego não está bom, se o salário é pouco, mas é ali que você está. Como eu olho com tristeza às vezes, pessoas que não oram pelo chefe porque o chefe é ruim, não oram pela empresa porque a empresa é ruim, a empresa não valoriza, mas está lá.
olha para mim, olha para cá. Mas eu falei que era uma palavra de ânimo. E isso, uma palavra de ânimo, ela só vem de uma forma boa quando você confronta, quando você é confrontado. Porque é só no momento do confronto que nós passamos a dar valor para aquilo que nós temos, para a casa onde nós moramos, para a família que nós temos, para o lugar onde eu trabalho, para o chefe que eu tenho, para o patrão que eu tenho, para as coisas que eu tenho, para as coisas que eu conquistei. Então, se você está vivendo uma fase assim, de dor, saiba que o Senhor, Ele é especialista em renovar as tuas forças. Ele é especialista. Tudo que você tem que fazer é confiar. Confiar, porque Ele vai fazer. Mas você precisa confiar, porque nós temos de tudo, gente. Quando eu subo, que eu estou indo lá, meu escritório fica lá na colina, que eu olho, às vezes passo do lado de fazendas, numa boca de esgoto, numa boca de... esse negócio de guia, assim, onde corre água, né, tal. De repente está brotando lá um pé de milho, no meio do asfalto. Gente, vocês viram quantas pessoas perderam tudo, sem perspectiva de voltar, tendo que ir para outro lugar? E assim mesmo nós temos que ter essas pessoas como exemplo, porque eu já vi crianças naquela condição sorrindo, pais, eu falei assim, não, o Senhor vai nos restabelecer. É confiança, gente. É confiar em meio a uma desolação, é confiar que o Senhor vai fazer muito mais do que você pode imaginar. É suportar, gente, é suportar. O Senhor nunca prometeu que nós não teríamos luta, nunca, Ele nunca disse isso. Mas Ele disse sim, que se confiássemos nele, nós venceríamos todas as lutas. Então você precisa confiar. Você tem que confiar de todo o seu coração. O cansaço que você está sentindo não é o fim. Ele não é o fim, tá? Espere e as suas forças serão renovadas. Esperar no Senhor não é ter uma vida passiva, não é ser passivo. Você vai assim, ele é muito passivo. Não, eu espero no Senhor, porque eu sei o que Ele vai fazer. Isaías, ele tem um versículo lá em 31, ele diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías disse isso no meio do cativeiro, gente, no meio da dor, gente. Um homem que foi cerrado ao meio, por dizer a verdade, por chamar a atenção dos reis, falou assim, olha, não vá por esse caminho, que vai vir coisa ruim. Sobre o Senhor está dizendo, falei assim, ele falou, ele foi um homem cerrado ao meio pelos próprios reis. E ele diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias. Será que eu vejo águias aqui? Será que eu consigo enxergar águias aqui? Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Note bem, que o que você pensa é o que vai alimentar o que você sente. Ontem eu estava aqui, no finalzinho da reunião do Conexão Homens, que chama agora, né? E por sinal, quero até abrir um parênteses aqui e falar, homens, venham aqui quando tem, presta atenção no aplicativo, quando tem, é uma grande bênção, é uma grande bênção. Venham aqui. E eu disse algo no final, que é o seguinte, e isso que sirva de alerta, quando você olha muito para o abismo, cuidado, porque um dia o abismo vai olhar para você. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês querem que eu repita? Entenderam? Cuidado no olhar para o abismo. Então, confie no Senhor. Sabe, a mudança, ela vai começar na nossa mente, é como Paulo disse, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12:2. Então, traga a memória, faz como,
Jeremias fez. Traga a memória, traga versículos para a tua vida. Fala assim: Senhor, eu vou ressignificar a minha vida. O Senhor é a minha porção. Começa a dizer isso nos momentos mais difíceis que você está vivendo. Declara com fé, como Jeremias fez. Fala assim: o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Você pode estar desanimado, você pode estar meio confuso, mas há esperança, porque o Senhor, Ele vai te levantar. Amém, queridos? Então eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Eu ia até fazer um apelo aqui hoje, mas frente a tudo aquilo que vocês já ouviram, eu sei que vocês estão saindo daqui renovados, que vocês vão voar como águias, vão voar alto e vão confiar no Senhor. Que amanhã seja uma manhã em que vocês despertem e falem assim: olha, Senhor, as tuas misericórdias se renovam na minha vida. E são as tuas misericórdias que são a razão para eu não ser consumido pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que chegam até mim. Então faça de tudo aquilo que você ouviu aqui hoje verdade na sua vida. Amém?